noite, meus queridos. Olá, todo mundo que tá acenando, boa noite. Boa noite, Suelen, meu amore, tudo bem? Oi, Jailza, Nilson, Rafa, Alessandra. Aí quem foi a primeira pessoa a entrar aqui? A Cássia. Que legal, Lu. Tudo bem, gente? Que gostoso, Micaela. Tudo bem com vocês? Vou esperar o pessoalzinho chegar. De Sorocaba para Curitiba. Que delícia estar aqui com vocês. Tudo bem? Gostou da música, Mabel? Viu só? A gente espera vocês com uma trilha para entrar no clima. Tudo bem, Laura? Oi, Wesley, querido, tudo bem? Olá, meu querido. Felipe, Cláudia, Lucy. Gente, que gostoso. Oi, Nilza, tudo bem? Bridiane, Aninha Camargo, meu amor, como é que tá? Gente, quanto... Oi, Marcelinho, tudo bem, Pestinha? Está aqui hoje comigo também, que gostoso, gente. Tô dando uma boa noite a todos, dizendo que é um prazer realmente estar construindo esse trabalho das nossas terças-feiras, sempre às 19h30. Inclusive, eu gostaria muito que, se vocês pudessem, vocês me dessem sugestões sobre um tema aí, um nome para o nosso programa das sextas-feiras. Eu gostaria muito que a gente criasse um jeitinho da gente se comunicar. Tudo bem, Cláudia, Osmair? Como é que você tá, querido? Vamos lá, o Ives. Gente, que gostoso. Bom, não sei se vocês sabem, mas nós hoje vamos falar aí, para quem entrou agora não tá sabendo, para quem não estava, para quem já tá sabendo, só queria mostrar aqui, falar para vocês do nosso tema de hoje. Foram vocês que pediram essa sugestão de assunto sobre bloqueio nas redes sociais. Minha pergunta, e gostaria que vocês fossem super honestos comigo hoje: quem daqui já bloqueou alguém na sua rede social? Vamos lá, hoje a gente vai pensar muito sobre esse tema. Eu penso que é um dos temas mais delicados em rede, porque fala muito da nossa maneira de ser, da nossa maneira de se relacionar, da nossa tolerância, da nossa intolerância. Lembrando que bloquear nem sempre é um ato de intolerância, como muitas pessoas falam, às vezes é um ato de sobrevivência. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar essa noite. Quando que a gente bloqueia? Por maturidade, imaturidade, enfim... E quando que a gente realmente bloqueia por necessidade? Você consegue pensar nisso? Oi, Monize, tudo bem, querida? Como é que tá? Tudo amarelinho por aí? Oi, Claudinha. A Claudinha disse que já bloqueou. O Acioli, boa noite. Eliana também, a Mabel, a Laura. Gente, que barato. Eu gosto muito quando vocês têm essa autenticidade. Eu acho que quem nunca bloqueou alguém na vida, que atire a primeira pedra, né? Que os motivos podem ser os mais variados. A gente não tá hoje aqui para bancar o juízo, que não é um julgamento, a gente tá para pensar. Estamos unidos nas terças para pensarmos, né? Primeira grande questão de uma pessoa que busca um processo de análise: não ser julgada. Se o analista vai atender alguém com uma ideia do certo, do errado, de juízo de valor, é bom ele largar ali o trabalho dele e buscar fazer outra coisa, porque as pessoas têm motivações diferentes, leituras de vida diferentes, históricos diferentes, eu diria traumas diferentes, tem tantas coisas diferentes entre todos nós. Inclusive, essa noite eu gostaria de saber se vocês gostariam de dizer por que vocês já bloquearam alguém, se vocês puderem, obviamente, se vocês não forem se expor além do que gostariam. O que faz uma pessoa bloquear outra? Vamos pensar juntos? Gente, boa noite para todo mundo. Vamos começar o nosso tema. Olha só, um monte de gente falando que já... O Marcelinho tá falando uma coisa interessante, que ele já foi bloqueado. A gente também pode fazer essa pergunta. Dói ser bloqueado, gente? O que vocês acham? Como que é ser bloqueado? Será que a gente para pensar por que foi bloqueado? Enfim, como que as coisas funcionam? A Samara disse: boa noite, já bloqueei. Quando eu estava melhor, desbloqueei. Samara, falaremos disso também. Muito interessante essa sua colocação. A Cláudia disse: para minha saúde mental, já. A Águeda diz: é uma necessidade, sofre menos. A ela tá falando: sim, bloqueando para ter paz.
Olha só, a Delgado falou, bloqueei o ex depois de um relacionamento ioiô, depois de terminar ficava mandando mensagem. Então vamos lá, pessoal, olha quanta coisa sobre bloqueio, né? Então, eu recebi uma pergunta que eu achei muito interessante de uma pessoa daqui das nossas redes, ela quis mandar no privado, ela disse assim, Lígia, gostaria muito de saber, ou melhor, entender o que é um comportamento de bloqueio imaturo e um bloqueio maduro, né? Então, eu penso que a gente poderia começar pensando assim, o que faz uma pessoa bloquear alguém? Primeiro, eu queria construir um conceito com vocês. Vejam como, quando a gente traz o bloqueio para uma atitude de concretude, né? Imagine você que você mora num apartamento, que esse teu apartamento tem 4 apartamentos por andar, 6 apartamentos por andar, e você constrói um muro na sua porta. Imagine essa cena. Você está bloqueando a passagem de alguém para entrar e para sair. Quando a gente traz para o concreto, a gente começa também a ter uma percepção do abstrato, do subjetivo, né? Então, quando alguém me pergunta, no caso da nossa parceira, quando que é maturidade, quando que é imaturidade, a gente tem que começar a compreender essas diferenças. Por exemplo, maturidade. De repente você vai lá, conversou com a pessoa, pede para ela mudar de postura, pede para ela não insistir. Nós sabemos em rede que muitas vezes as pessoas são insistentes. Muitas coisas patológicas, gente, eu sei porque eu atendo na clínica, são desenvolvidas em rede. Tem gente que começa a perseguir os outros, começa a ir atrás de uma pessoa em todas as redes, muitas vezes com situações muito constrangedoras, né? Então, ela, por exemplo, contou uma situação que ela viveu e daí ela ficou na dúvida, mas ela fazia tão mal para ela que ela acabou bloqueando, mas ela queria saber essa diferença. Agora, veja, se eu, por exemplo, pego essa pergunta e vejo que a pessoa sempre tá bloqueando e desbloqueando, bloqueando e desbloqueando, que ela usa esse recurso como um hábito, não para uma situação em específico, mas para várias situações. Quando eu começo a perceber que esse recurso do bloqueio é para tudo aquilo que eu não dou conta, na minha subjetividade, na minha forma de me relacionar, a gente pode começar a pensar que daí o bloqueio está sendo usado de uma forma imatura. Ou alguém simplesmente fez algum comentário que talvez nem fosse justamente em relação à minha pessoa, mas a algo que de repente alguém discorda, né? Então, às vezes a gente tem outros recursos, a gente pode deixar de seguir, a gente pode restringir comentários que às vezes não são tão legais, não precisa particularmente direto para o bloqueio. Agora, quando você tenta, você conversa, você sinaliza, você tem uma postura de tentar falar para o outro, de sinalizar para o outro, e você pensa acima de tudo que o outro está fazendo aquilo ali, inclusive para te descentralizar do teu eixo, muitas vezes o bloqueio acaba sim sendo um recurso válido. Outra situação, né? Você tá lá, a gente tem que pensar, vamos pensar assim também. As questões psicológicas, que foi uma outra pergunta que teve aqui. O que vocês acham que o bloqueio conta sobre a gente? Eu gostaria que vocês participassem comigo. O que vocês pensam que possa ser uma situação psicológica dentro desse contexto de bloqueio? Porque, olha, tem muita gente falando aqui, ó, minhas redes não são abertas, né? Aprendi muito com Orkut, já bloqueei, já evoluí, já excluí, devido à perseguição e constrangimentos. O Vanderlei Cavanelas, tudo bem, querido? Como é que você tá em Sampa? Obrigada, Psi. A Paty Furlan tá aqui também, né? A Carla falou, para parar de ser trouxa. Isso aqui, gente, é uma coisa muito legal que a Carla tá falando. Porque muitas vezes você tá ali tentando se relacionar com uma pessoa que você gosta muito. Aí ela fica naquele jogo, ela termina com você, ela dá um não tô nem aí. Quando vê que você tá voltando a ser feliz, reconstruindo a sua vida, muitas vezes engatando num novo relacionamento, é aquele papo, oi sumida, oi sumido. Porque ela sabe que você ainda gosta, ela sabe que você ainda curte, ela sabe que tem alguma coisa ali entre você e ele, ou entre você e ela. E a pessoa tá ali nutrindo aquilo. E às vezes você não tem força, você não consegue romper e você cai de novo no papo. Então, às vezes, esse bloqueio, ele vem muito mais como uma defesa, muito mais como uma condição de você não se expor à sua própria fragilidade. Então, quando a gente está falando em bloqueio, eu vejo que nós temos 3 questões psicológicas muito importantes que a gente tem que levar em conta. A primeira é,
eu tô bloqueando o outro, ou eu tô bloqueando a mim mesmo, para eu não entrar na tentação, para eu não cair nessa conversinha. Isso é uma coisa muito válida. Muita gente tá falando aqui, paz mental, né? Olha, a gente tenta sobreviver, a gente, né? Olha aqui, que legal. A Fábio falou uma coisa que eu gostaria muito que vocês pensassem com ela e comigo. Olha o que ela disse. Mas o bloqueio pode ser uma armadilha. Você bloqueia em rede social, mas a pessoa não sai do seu pensamento. Vou pegar essa fala da Fábio e quero abrir um pouquinho. Quando alguém vem para um processo terapêutico, quando alguém vem se conhecer, muitas vezes a pessoa faz isso. Ela diz, eu não dou conta. Então eu vou bloquear na minha rede, eu vou bloquear no meu WhatsApp, eu vou tirar aquele telefone dali que eu passo o dia todo indo para lá e para cá e começo então a ter aquela coceirinha para ligar, para mandar uma mensagem. Então, Lígia, vou bloquear, né? Ok. Aí, Fábio, a gente tá falando o seguinte, a gente não tá falando que você vai ser curada da sua saudade, a gente não tá falando que você vai ser curada do seu sentimento, nós não estamos falando que o bloqueio vai arrancar o seu pensamento, a sua vontade de estar junto. Nós estamos falando que talvez por uma relação que você já saiba que lhe fez muito mal, por algo, por você gosta da pessoa, isso é muito importante, mas você não gosta da relação que você estabelece com essa pessoa, porque essa pessoa não te entrega na mesma proporção que você, não se entrega na mesma proporção que você para a relação. Ela brinca com seus sentimentos e você tem uma fragilidade emocional porque você gosta dela, mas você é prejudicada pela relação. O bloqueio entra para você se preservar. Esse é um primeiro passo, mais ou menos como um dependente emocional, que muitas vezes ele entende que ele precisa assumir que ele está dependendo da relação, como o alcoólatra tem que assumir que depende da bebida alcoólica. O que um alcoólatra faz? Ele tem que fazer, como diz o Osmair, bloqueio à ruptura. Ele tem que romper com o vício. E muitas vezes esse bloqueio, sim, ele entra como uma ruptura, sim. Ele entra como um afastamento que eu não só imponho ao outro, mas eu imponho a mim mesmo para eu poder sobreviver a esse afeto. Então é um primeiro ponto. Diferente de nós bloquearmos os outros por danos emocionais de outras origens também, né? De repente você começa a ter muitos problemas, você começa a levar cantada que você não quer, você começa a ser tratado ou tratado de uma forma pejorativa, começa muitas vezes a ter que lidar com o preconceito de muitas pessoas, né, que não entendem a sua forma de ser, de sentir, de agir, de se relacionar. Sim. E, gente, uma perguntinha aqui pra vocês. E quando é da família, dá pra bloquear? O que vocês acham? Agora vamos colocar fogo em tudo. Vamos incendiar essa fogueira aí do bloqueio. Assunto polêmico, assunto difícil, né? O que vocês acham, gente? Quando é da família, dá pra bloquear? Como é que vocês fazem quando é alguém lá da família de vocês que fica assim, incomodando, fica ali falando coisas que desagradam, talvez até expondo vocês? Como é que vocês agem nesse momento? A Maria Brandalize fez um comentário interessante. Se está na rede com perfil aberto, está se expondo para qualquer tipo, né? Acho que é isso que ela quer dizer, de comentário, gostando ou não. Fato, concordo. Eu, por exemplo, tenho redes abertas, eu sei disso, né? Mas vamos pensar que isso não dá o direito, independente, né, Maria, da gente abrir a rede, não dá o direito do outro nos atingir como ele bem entender. Imagine você, como na rua, você sai na rua, isso não dá o direito de você ter que ouvir cantada, não dá direito ao outro poder falar o que quer pra você, afinal de contas você tá na rua, tá todo mundo te vendo. Imagine que uma rede social aberta também não dá o direito de todo mundo chegar e falar o que quiser pra você. A gente tem uma coisa que é respeito. Eu, por exemplo, coloco muitos textos diariamente para vocês e não imagino como que eu poderia expor esses textos muito em rede fechada, mas isso não dá o direito das pessoas serem mal educadas e invasivas. Respeito e desrespeito é uma liga que tem que estar em qualquer relação, seja ela social, seja ela pública, seja ela privada, né? Isso é importante para a gente ter esse link. Mas voltando para a questão da família, como é que vocês agem? Olha, o Alex falando, fui bloqueado com o argumento de que não quero que você ache que estou postando seja para você, mas hoje eu sou bloqueado,
Nós conversamos no WhatsApp, pelo que eu tô falando, entendendo aí. Olha, a Luzia tá falando, tem de bloquear a si própria bem melhor. Não é ele que não merece, sou eu que não mereço ele. Olha que interessante. Contar uma coisa pra vocês. Esses dias eu tava numa roda de conversa com profissionais e nós estávamos falando disso também. Às vezes tem um bloqueio que é assim. O cara lá traiu a mulher, ou a mulher traiu ele, perdeu a relação, se sente culpado porque o outro arranjou a vida dele com uma outra pessoa, tá tocando a outra, foi ser feliz com outro cara e a pessoa não se perdoa. Não aguenta ver a ex que ele perdeu por uma escolha dele com uma outra pessoa. E daí, às vezes, ele sim bloqueia para não ficar mais magoado com ele mesmo, né? Naquela situação. Tem dessas também, né, gente? Tem de tudo. A Suelen tá falando, uma ex-melhor amiga me bloqueou por conta que ela achava que eu só procurava ela quando precisava. Olha, uma situação super interessante essa, hein? Será que não vale uma conversa? E quando o bloqueio, muitas vezes, é um pedido de atenção? Vocês já pensaram nisso? Será que quem tá bloqueando tá querendo que a gente realmente se afaste? Será que é um bloqueio mesmo? Ou será que a pessoa tá querendo que a gente perceba, opa, será que eu sou importante na vida dela? Será que ela vem conversar comigo? Será que ele se arrependeu, veio se desculpar? Pode ser um pedido também, né? O Alex tá falando super bloqueio familiares. Ó, a Carla disse, dá sim. Lógico que dá, a Aline Luz tá falando. Da família já tentei, mas não consigo. Saio dos grupos. Ó, isso aqui é bacana também a gente pensar, sair dos grupos, né? A Laura falou, dá pra bloquear e desbloquear, e aí a pessoa não percebe. Olha, estão me dando umas dicas que, gente, nem eu sabia. Claro, devemos bloquear e ser de grupos familiares sem pudores. Olha que interessante, gente. A Pimentel tá falando, sim, deve bloquear a família também. A Sueli tá dizendo que nunca bloqueou parentes. Aí a Agda tá falando de família, não consigo, simplesmente ignoro. Gente, olha, uma coisa que eu percebo, como com a questão da família muitas vezes impacta e dificulta o ato do bloqueio. As pessoas ficam muito constrangidas em bloquear a gente da família. Então, eu digo, será que a gente, primeiro, se a gente fosse pensar numa forma bacana de pensar no bloqueio como um último recurso, conversar, se expor, tentar levar um diálogo, né? Se você se obrigou a bloquear uma pessoa, inclusive da sua família, talvez seja um momento importante também para ela parar e pensar o quanto que ela não lhe escutou. Muitas vezes o seu bloqueio é uma colocação de um limite que o outro não consegue ter, porque justamente para ele acreditar que você é da família, você tem que tolerar tudo. Gente, eu já atendi situações de pais e filhos se bloquearem porque eles não conseguiam mais dialogar. Cada um foi buscar o seu processo terapêutico foi buscar a sua ajuda, ou uma das partes foi buscar ajuda para conseguir entender a outra melhor. Depois se desbloquearam com o tempo. Tem pessoas que optam, inclusive, pelo seguinte, gente da família não é bem-vinda em rede social para não dar problema. A rede social é para trabalho, é para amigo, e dá super certo para muita gente, porque muitas vezes a família quer ficar dando pitaco em coisas que não cabem à família falar para você. Aquilo é profissional, é seu espaço privado para outras coisas. Família tem teu telefone, família tem um telefone pessoal, tem teu WhatsApp, pode falar por ali, né? Você não precisa ficar lavando roupa suja ou ficar fazendo milhares de elogios se o outro é tímido e não gosta disso nas redes. Então, cabe a cada um de nós entender até onde vai com a outra pessoa. Inclusive, a gente tem que entender também os danos psicológicos. Eu coloquei aqui algumas coisas para vocês pensarem, por exemplo, quando que um bloqueio é um sintoma? Se a gente fosse pensar na parte psicológica, o que vocês acham? Ó, tem um monte de gente aqui falando um monte de coisas. A Tati, por exemplo, não é imaturidade. É preciso quando te machuca e te fere, né? O Alex tá falando, essa pessoa sou eu. Cometi um super erro e eu mesmo não aguento a verdade nem ver ele com outro. A Claudinha falando sair dos grupos é uma ótima. Então, muita gente, o Vanderlei falando que também saiu do grupo da família, né?
Isso tudo é muito interessante, gente, porque humaniza as nossas relações. Parece que não fica só a gente se sentindo mal, que em certos momentos temos nossas limitações. E temos. E muitas vezes o bloqueio serve para você tomar um fôlego. Eu já tive situações em que a pessoa, por exemplo, às vezes não dá conta. Quer ver situações assim, exemplo, processo de separação. Às vezes você tá se divorciando, tá magoado, tá ferido, e os outros ficam ali trazendo notícia do seu parceiro, da sua parceira. Você já pediu 1000 vezes, não quero saber, não me conta, não me fala, não quero ver, não tô seguindo para não ver. Você às vezes não bloqueia o parceiro. Às vezes você bloqueia a família, bloqueia os amigos em comum, porque são eles que não têm noção do que vem te falar. Poxa, você já tá sofrendo. Então, em muitas situações, sim, a gente acaba tendo que ter essa triste postura, no sentido que o outro não nos respeita, né? Doença, às vezes você tá enfrentando um momento delicado de doença, as pessoas são sem noção. Ficam mandando mensagem falando da tua doença. Eu achei o diagnóstico, eu vi gente que sofre disso, começa a dar palpite, fala que teu médico não sabe nada. Você já tá vulnerável. Política. Gente, política é o tipo da coisa que, por favor, se você vê que você tem maturidade e o outro tem maturidade para conversar, legal, joia, válido. Fora isso, você sabe que o outro não gosta disso, que o outro não gosta daquilo, respeita. Aí depois reclama que é bloqueado. A pessoa não é democrática. Porque a pessoa é democrática se ela concorda com você, mas ela não é democrática se ela diz, não enche o meu saco que eu vou te bloquear, que eu não quero falar desse assunto, obrigada. Né? É um direito. Mesma coisa, aquelas indiretas. Sabe assim? A pessoa não fala pra você. Mas você sabe que aquilo ali, eu sou persecutório. Não. Tem coisas que são inevitáveis, né? Você foi lá pra família, foi almoçar no domingo, você tava lá com a sua sandália dourada, brilhosa, salto quadrado, não sei o que, linda. Aí tinha alguém da família que ficou olhando, não falou nada, daí na segunda-feira. Essas pessoas que usam sandália dourada, brilhosa, de salto quadrado e vão pro almoço de família, eu odeio elas. Gente, por favor, né? Coisas que são tão pequenas pra gente ficar se preocupando. Então, assim, não gostou de alguma coisa? Tem telefone, né? Fala, resolve, não precisa ficar dando alfinetada, indireta, usando rede, né? A gente tem que entender que a rede, ela é realmente o que diz o nome, é rede social, não é rede privada. Não vamos confundir os dois planetas. O público e o privado, eles estão uma linha muito tênue, mas a gente não pode misturar tudo. Senão a gente começa a ter uma perturbação nas relações e isso magoa a gente, magoa muito. Pergunta, vocês já foram bloqueados, gente? Tiveram algumas pessoas que já falaram que sim, né? A Socorrinha tá falando, Socorrinha tá dizendo, coloca o limite sim, se precisar bloquear, bloqueio. Limitar é preciso a si mesmo e até você pode, depois não. Se não respeita, precisa tomar atitude. Vamos lá. Olha, a Rua Cássia falando. Fazia parte de um grupo de ex-alunas do ensino médio e tive que sair do grupo por conta de participantes. Não sei o que aconteceu, mas é isso, né? Vocês têm perguntas? Senão eu vou mandando bala nas perguntas que eu recebi aqui. A Mariane falando, e a chatice política, né, Mari? Isso aí. Marcelinho, autopreservação. A Cris, sim, concordo, a família tem que ter uma boa conversa. Gente, se não tiver conversa em família, a gente vai ter aonde, né? Mas é complicado, né? Bastante colocações. Sim, a educação às vezes tá complicada, né? Gente, olha o que às vezes a Trindade falou aqui pra gente. Dizer o que das pessoas que ficam mandando bom dia no WhatsApp às 6 da manhã. Acho muita falta de educação. Gente, essa questão dos horários, né? A gente às vezes recebe mensagem, eu acho que vocês todos, a gente sempre procura responder num horário possível, mas cá entre nós, né?
6 da manhã, se for no domingo, né, Zezé? Vamos combinar, hein? Se a gente for mais dorminhoca, eu que gosto de dormir um pouquinho até mais tarde no domingo, 6 da manhã, ninguém merece, né, gente? Mas também, né, Zezé, não precisa necessariamente talvez bloquear, dá pra você, quem sabe, falar, ó, 6 da manhã eu tô dormindo, dá uma maneirada. Agora, se a pessoa insiste, né? Olha o que a Maria Brandalize disse, nossa família nunca mais foi a mesma depois da última eleição. Gente, vocês têm ideia do que eu ouvi nessa pandemia sobre família? Sobre as dificuldades relacionais, todos fechados em casa? Como é que você bloqueia alguém que mora com a pessoa na casa? Como é que você bloqueia a esposa, o filho, o irmão, sei lá, o que é chato? Como é que vocês fazem no dia a dia? A Cláudia falando que nunca foi bloqueada, a Cláudia Oliveira, e a Cláudia Bezerra 90 dizendo que já foi. Ai, a Cláudia Pai dizendo, ninguém foi doido até hoje. Você viu o poder da mulher, né? Eu conheço a figura, eu sei do que ela fala, gente. Além de uma diva, é uma figura. A risada dela ilumina. Ai, a Ana Cláudia Vieira disse, já fui bloqueada e bloqueio. A Lines Ludes, já fui, recentemente descobri que fui desbloqueada. Que entra bem dentro disso que a gente tá conversando, né? A Mariane Pomps diz, e aqueles que fingem não te ver e na semana seguinte corre comprar tudo que você está usando e finge que já tinha. Ai, gente, não tem como não rir dessas coisas, né? Ou aquelas pessoas assim que você fala, acabei de voltar de tal lugar, daí a pessoa no mês seguinte viaja pro mesmo lugar e diz, nossa, você foi pra lá também. Muito engraçado. Gente, olha, uma das coisas que salva a gente de relacionamento familiar chato é bom humor, sabe? E vou dar umas dicas pra você, já que a live é sobre como lidar com pessoas difíceis no dia a dia. Sabe aquelas perguntas que você não quer responder, mas que a pessoa insiste em fazer? Perguntas que não tem nada a ver com a sua relação? Você já parou pra pensar que você pode perguntar pra ela por que você quer saber isso? Por que você gostaria de saber isso? Ou por que você tá me perguntando isso novamente? Pra deixar claro pro outro que você já fez uma colocação ou que aquele espaço ali não lhe diz respeito, né? É uma coisa assim. Ou quando as pessoas dizem, o que você acha de tal situação? Gente, eu uso muito uma frase, hoje vocês vão descobrir, né? Mas eu vou ter que contar. Quando a pessoa vem querer contar, falar alguma coisa que você sabe que é um nível assim de fofoqueza, você tá querendo dar uma desconversada, eu só digo, é complicado mesmo, né? É complicado, a situação é complicada, porque daí você não fala nem A, nem B, nem C, dá uma desbaratinada. Outra coisa, né? Então você pode perguntar, você pode usar frases de efeito que não te compromete, o assunto vai do nada para lugar nenhum, você corta aquele assunto chato. Ou aquela pessoa que tá sempre querendo falar de coisas das quais você não quer conversar. Você começa a falar de algum outro tema ou perguntar coisas que você sabe que desviem ela do assunto que não é bacana, que não produz, que não agrega, que não ajuda quando você tá no ao vivo em cores, né? Porque não dá pra gente pegar e simplesmente erguer um muro entre a gente e o outro, né? Não tem como bloquear na vida real, mas você pode desconversar com o assunto de um que seja um tema de repente interessante para ela, para você não ficar naqueles, né, com aquela sensação de estou jogando o meu domingo à tarde todo fora, ou fui num lugar que tá muito chato e a gente às vezes não quer conversar. A Virgínia disse, quando não é o caso de bloqueio, eu silencio nas redes no WhatsApp. É uma super política também, né? Então, vamos lá. Então, eu gostaria de trazer hoje sintomas psicológicos do bloqueio para vocês poderem sair daqui também com uma percepção e uma condição de vocês poderem se autoavaliar. Por exemplo, como eu falei no começo hoje da nossa live ali, se você sempre utiliza o bloqueio como uma forma de autopreservação recorrente, porque você sente dificuldade de comunicação, você pode entender que talvez você esteja com um problema. Então, por exemplo, talvez no teu dia a dia você faça isso de uma outra maneira, na rede você bloqueia. E na relação próxima, pessoal, concreta, você de repente foge daquilo que te desagrada, você não expressa as coisas que você não gosta,
você não fala não, você não coloca limites, que aliás esse era um tema que a gente ia falar semana passada e não deu tempo, um não como um fator agregador para sua vida, porque se você falar sim para tudo, é muito complicado. Então, quando você sente que o bloqueio na rede social também é algo que você ajusta para o teu dia a dia como fuga, vale muito a pena você se perceber. Por que que eu não falo o que eu penso? Por que que eu fujo das coisas que me incomodam? Por que eu não banco a minha opinião? Por que eu não dou o direito do outro não gostar de mim? Né? Porque às vezes a questão da gente não conseguir falar, no fundo está muito também agregado, associado ao nosso orgulho. Eu não quero lidar com o desgostar do outro, eu não quero lidar com o olhar reprovador do outro, eu não quero lidar com a antipatia do outro, eu não consigo sustentar o diferente em mim porque eu não consigo sustentar o jeito que o outro me olha. E daí a gente está numa fragilidade emocional e não em busca de saúde mental, é o contrário. Se por um lado eu bloqueio alguém para me preservar, por outro, se eu ficar fugindo o tempo todo, eu posso estar justamente no movimento contrário. Eu não estou me preservando, então eu não estou falando o que me incomoda. Vocês entendem a diferença e principalmente a relevância disso para a vida de cada um de nós? Que esteja ao nosso lado aquele que também banque aquilo que a gente não consegue ser de acordo com o que ele quer, porque a gente nem deve ser. Mas quem está ao nosso lado, que esteja ao nosso lado por ser quem somos. Porque as pessoas curtam realmente de ver a nossa verdade. Porque, gente, entregar a nossa verdade para alguém é um tesouro. A gente conseguir baixar a guarda e falar o que a gente pensa sem jogos, se as pessoas tiverem maturidade, elas vão entender aquilo como um presente, se a pessoa souber falar, claro, eu não tô falando de gente grossa, não tô falando do sincericida, eu tô falando de quem ousa falar o que pensa. No mundo cheio de fake news, no mundo em que tudo é tão bonitinho nas redes sociais, você ter ao seu lado alguém que se expõe, alguém que fala o que pensa, alguém que abre o coração, gente, talvez seja um tesouro gigante. E por que que a gente não pode pensar ao contrário também? Quando eu estou me expondo pro outro, eu também não estou entregando pro outro uma parte importante do meu psiquismo? Então, a gente conseguir ter essa compreensão do quanto que uma verdade é uma joia, né? A gente começa a se expor diferente. A Rosane está fazendo uma pergunta interessante. Lígia, ser antissocial, ser do grupo da família quando certas pessoas são chatas e inconvenientes durante o dia. Tá perguntando se isso é ser antissocial. Eu penso que antissocial é você não conseguir fazer nenhum tipo de concessão. Muitas coisas a gente realmente talvez não esteja a fim de fazer. Às vezes você tá super, mega cansado ou cansada numa sexta-feira à noite, mas é o noivado da sua amiga. Então você vai ter que se esforçar. Depois você teve uma semana pedreira, viajou, sai do aeroporto correndo e é o noivado dela, não deu nem tempo de sair para casa, trocar de roupa. Mas poxa, é tua amiga, você tá fazendo uma concessão. Que é diferente de você ter que estar todo domingo batendo carteirinha na casa da família para escutar a mesma conversa, o mesmo papo que muitas vezes não agrega porque você está lá por pressão. Então, uma coisa é a gente fazer uma concessão para situações, ok. A outra é a gente ter que viver se ajustando o tempo todo. Então, a gente tem que cuidar muito com essa coisa do antissocial, porque muitas vezes os outros taxam a gente, rotulam da gente, coisa que eu não gosto muito desses rótulos, e você muitas vezes se despersonaliza em nome de não querer carregar um rótulo nas costas. Então, você fica aguentando e jogando a tua vida no lixo. Cuidado, gente, cuidado com os rótulos. Rótulos, de um modo geral, eles vêm muito mais para manipular a gente do que realmente por um problema. A pessoa antissocial, muitas vezes, ela quer ir, ela quer viver, ela quer se expor, ela quer falar, mas às vezes ela tem dificuldade. Ela vai ter uma coisa que ela vai precisar de apoio, de ajuda profissional. Você não desejar estar num lugar é uma escolha, é diferente de um bloqueio. Não sei se eu te ajudei, tá bom? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui.
Ó, o Nilson falando, e os amigos que mesmo sabendo que somos casados e mandam coisas obscenas pra nós? Gente, isso dá uma quebração de pau, muitas vezes, muito grande, né? Aquilo que você recebe do outro em rede, um WhatsApp. Então, vale a pena um papo, uma conversa. Se os outros não têm uma condição, muitas vezes, de ter um relacionamento legal, aí também não é um problema seu, né? Então, vale a pena você bancar assim, que você não quer aquilo, né? Então, olha só, então a gente falando da questão dos sintomas, né? Como é importante que a gente entenda para que serve o bloqueio, como que ele age nas nossas vidas, de que maneira que a gente está falando de nós mesmos quando a gente bloqueia, e não só sobre quem está sendo bloqueado. Se eu posso começar a entender que quando eu bloqueio muito, talvez eu precise de ajuda no meu dia a dia para as minhas relações, eu vou ter que aprender a me comunicar melhor, eu vou precisar de um processo terapêutico, eu vou ter que talvez rever o meu excesso de timidez, essa falta de eu me posicionar com o meu desejo. Tudo isso, gente, é interessante. Então, quando a gente pega esses sinais todos, a gente vê que bloquear pode ser muito mais do que a gente não querer se relacionar com alguém. Pode ser, inclusive, uma forma da gente pensar como eu estou me relacionando com os meus gostos, com os meus desejos. Tanto que, olha só, recebi a seguinte pergunta. Bloquear o ex, Lígia, é sinal que eu ainda gosto dele? Olha que pergunta interessante. O que vocês acham, gente? Será que a pessoa pode bloquear gostando do outro? Então, assim, muitas vezes você bloqueia sim, porque você ainda gosta, mas muitas vezes você bloqueia porque o outro, que é o ex, realmente se tornou um ex e é chato pra caramba e não larga do seu pé. Você já explicou que você não quer, mas tá ali insistindo. Então, tem que ver o que você que perguntou isso tá sentindo. Quando você bloqueia porque você tem muita saudade, ou você tá bloqueando realmente porque você não quer mais estabelecer o contato, por mais que tenham sido 3, 5, 10 anos, não interessa, né? É um direito você querer que o outro pare de lhe importunar. Segunda pergunta. Dependentes emocionais, Lígia, bloqueiam pessoas? O que vocês acham de dependência emocional? Será que o dependente bloqueia? Bloqueia. Quando que o dependente bloqueia? Quando percebe que é um dependente. Porque o dependente emocional, ele não vai fazer uma ruptura sem perceber, mas na hora que ele percebe que aquele circuito ali, que é uma troca desqualificada, em que ele dá muito, recebe pouco, que ele tá sendo subjugado, ele não consegue ter a vida dele, aí, opa, isso não tá me fazendo bem. Eu bloqueio, mas porque eu percebi que eu preciso. Terceira pergunta que eu achei que eu queria trazer para vocês hoje. Lígia, como é que eu posso bloquear o meu ex se eu tenho um filho com ele? Como que eu posso bloquear o pai do meu filho? Como que a gente pode bloquear a mãe do filho? Como que faz para se relacionar muitas vezes com um ex-cônjuge que você não consegue ouvir a voz, mas você precisa conversar com aquela pessoa porque você precisa alinhar aspectos da educação da criança, você precisa alinhar a pensão, você precisa alinhar a forma de pensar, de agir, tem que ter uma comunhão. Minha grande sugestão, faça via e-mail. Por quê? Porque o e-mail, gente, além de ser um documento, você não fica sendo monitorado, você não quer falar com a pessoa é chata mesmo, não deu como casal, não deu, mas é pai, é mãe, então acha um canal para você poder conversar. O e-mail você não vai ficar falando a vida inteira por advogado, né? Raras exceções. Então você vai ter que encontrar a tua maneira. Isso pode ser assim, inclusive, para pessoas que trabalham com você, né? Vamos lá. A Mabel falou, bloqueada não, mas ninguém curtiu o que eu postava no grupo e quando o outro posta, rende assunto. Tem dessas, né? A gente nem sempre agrada, né, gente? Gente, vamos lá, vamos ver o que mais vocês estão perguntando. Já estamos quase terminando a nossa live hoje, né? Lígia, olha que pergunta da Leonídia 12. Como lidar com uma mãe que só escolhe viver de forma mais difícil a vida e ficar reclamando de tudo? Não tenho vontade de visitá-la. Gente, eu não sei o que aconteceu com a sua mãe, mas o fato é que os pais, por mais que a gente os adore, eles também precisam sim ter uma percepção do até onde que eles vão, de que forma que eles vivem, como que às vezes uma amizade também
entre pais e filhos possa impactar a saúde mental dos filhos, tem que abrir o jogo. E muitas vezes você talvez tenha que diminuir, espaçar um pouquinho a relação, ou quem sabe o tipo de informações, porque muitas vezes os filhos ficam contando tudo para os pais, daí os pais dão opinião, aí os filhos não gostam. Dá uma filtrada, vê o que te machuca menos quando vem crítica dela, ou o assunto de repente rende melhor entre vocês. Veja se você não pode filtrar alguma coisa, quem sabe, do que você esteja levando, né? Dar o direito das pessoas não gostarem da gente é algo que faz muita diferença nas relações, é a opinião da Cláudia Souza, com certeza. E aqui, gente, eu quero inclusive começar a fazer o nosso fechamento da live de hoje, porque assim, muitas vezes a gente se magoa com os outros quando eles nos bloqueiam, mas será que a gente também para pensar o que aquele bloqueio está falando sobre mim, pela maneira que eu me relaciono, a pessoa que eu sou? Será que a gente também pode estar usando isso a nosso favor? Será que a gente, em muitos momentos, não pede também para ser bloqueado? O que será que, se a gente foi bloqueado, o que a gente fez? Não vale perguntar, mais ou menos final de emprego, você foi demitido. Por mais doloroso que seja você, se o teu chefe era bacana, você chega e pergunta, você pode me dar um feedback? Eu queria entender onde que eu falhei, o que eu fiz. Briga entre marido e mulher vale muito. Às vezes, quando os dois esfriam a cabeça, às vezes a coisa esquentou, ferveu. Não dá pra você dar um bloco no marido, né? Você pode ficar uns dias sem falar, mas é marido, esposa, o que você vai fazer? É teu namorado? É teu ficante? É teu noivo? É o teu amor? Mas puta, como é chata a pessoa, conforme o assunto, conforme o dia. Ó, casais, por exemplo, que brigam por política, brigam, sei lá, por ideologias, você tem que sentar e conversar, ver se vai rolar, porque às vezes isso destrói relações, sim. E se os dois vão conseguir entender uma forma legal de como se relacionar com tantas diferenças, tem que bater papo, gente. Né? Então é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer muito o carinho de vocês. Cláudia Oliveira, obrigada por me dizer isso. Fico muito feliz, né? Eu gosto muito de saber que você tá saindo da caixinha. Eu acho que é para isso que a gente vem nas terças-feiras, para sair da caixa, todos nós. Eu também aprendo muito com vocês, né? É isso aí, Mari. É tenso. A Cláudia falando sobre não conseguir sair, interagir e se expressar, pode ser um problema de autoestima? Que legal! Quero fechar com essa pergunta da Cláudia Souza. Lígia, sobre não conseguir sair, interagir e se expressar, pode ser um problema com autoestima? Pode. Busque apoio, pode ser uma questão de autoestima, pode ser uma questão de timidez, pode ser uma questão que você se acostumou a ocupar um espaço na sua família de silêncio. Às vezes um filho é sempre visto como mais falante, como mais tagarela, como mais expansivo, e a gente vai aprendendo que o nosso lugar é de ser mais reservado, ser reservada. A gente vai entendendo isso, vai assimilando isso como um lugar que foi engessado pra gente. Então, tem que ver a estrutura familiar, tem que ver que lugar que você ocupa, tem que ver que tipo de traumas que você tem. Tem que ver o que de repente às vezes você não tá enxergando de talentos em você, porque, gente, todo mundo tem coisa bacana para entregar. Todo mundo tem coisa bacana para conhecer em si mesmo. Então vale muito a pena a gente entender às vezes essas coisas que nos incomodam, e o nosso espaço de fala, né? Saber falar é muito bacana também, não só pra gente ganhar aplauso, mas saber falar pra gente ver naquilo que a gente vai se transformando com a nossa fala também. Isso também é muito curativo, a gente se cura muito pelo que a gente fala, tá? Quero muito dizer para vocês que foi maravilhoso estar aqui essa noite, agradecer a companhia de cada um de vocês, e claro, como sempre, eu vou pedir para vocês sugestões para nossa próxima terça-feira, 19h30, falaremos sobre o quê? O que vocês gostariam de falar, o que vocês gostariam de pensar, o que os aflige, o que vocês às vezes não têm um espaço gostoso para falar, para perguntar, para compartilhar. Veja que bacana, o nosso grupo aqui tá muito legal, muito legal. A Samira, por exemplo, tá falando, falar um pouquinho sobre bloqueio, desbloqueio e autoestima, tem muito a ver. Às vezes a gente fica um tempo, bloqueia o outro porque aquilo agredia, né, Samira? De repente a gente vai trabalhar nossa autoestima, a gente fica tão bem com determinado assunto nosso, às vezes a gente tinha vergonha de uma coisa, bloqueou o outro, se incomodou, de repente percebeu que o outro falava alguma coisa que a gente precisava desenvolver na gente.
E quando a gente desenvolve isso na gente, que a nossa autoestima se fortifica, a gente vê que aquilo não nos atinge mais. E muitas vezes é onde a gente passa a desbloquear então a pessoa. Isso aqui já foi muito mágoa para mim um dia, hoje não faz nem cócega, porque eu cresci, porque eu evoluí, porque esse assunto não me perturba mais, porque eu estou resolvida em relação a isso. Tá bom? Espero que vocês se resolvam muito. Obrigada, gente. Obrigada. Terça que vem a gente se encontra às 19h30. Meu muito obrigada pelo tempo de cada um de vocês, pelos acenos, pela energia boa, pelos carinhos todos aqui. É muito significativo. Espero que a gente possa se encontrar terça que vem. Cheiro no coração, Amares. Cheiro para todo mundo, esse país lindo, com todos os seus gostos, todos os seus sotaques, todas as suas lindezas, de norte a sul. Aqui estamos nós juntos. Até terça!